A paz de Deus e a bendita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Eu quero agradecer a você que sempre está comigo aqui no canal, dando like, comentando os vídeos, compartilhando. Eu quero transmitir a você a minha gratidão e o meu muito obrigado, Deus que abençoe. E pedir a você que já deixe o teu like aqui nesse vídeo, que é muito importante para a divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. Eu quero dar a minha opinião aqui a respeito de um assunto que eu tenho visto aí nos últimos meses. Vou procurar ser imparcial, não puxar brasa para nenhum dos lados. Quem acompanha os canais que falam a respeito da congregação cristã no Brasil devem já ter visto vídeos dos acontecimentos que têm surgido na igreja nos últimos meses. A Irmandade fazendo manifestações durante os cultos ou na frente da igreja, como no caso de Belém do Pará, Barreto, São Paulo, e agora esse assunto de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O caso de Pinhais e algumas outras cidades é o envolvimento de irmãos do ministério, irmãos que atendem a obra, envolvidos com pirâmides financeiras. Na verdade, é contraditório um irmão que está à frente da igreja, à frente no atendimento da igreja, estar envolvido com pirâmides financeiras. Biblicamente, irmãos que estão à frente de uma obra não podem estar envolvidos em negócios que oferecem exorbitantes vantagens financeiras. Isso vai contra a própria palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, diz que o obreiro que está diante do rebanho de Deus não pode ser avarento. E em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 diz que os que querem ser ricos caem em tentação e no laço do diabo. Salomão já dizia em Provérbios capítulo 3, versículo 11, que o dinheiro ganho por meios ilícitos logo se acaba, mas a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Um irmão que é separado para cuidar do rebanho de Deus, cuidar de uma igreja, de uma obra, ele deve ter em mente que não pode se envolver com esses tipos de negócios, que a usura, a ganância é totalmente reprovada na Bíblia, e ainda mais aqueles que estão na frente para ensinar o povo de Deus não deveriam estar envolvidos com esse tipo de negócio. A respeito de Pinhais, eu tenho alguém que me informa dos acontecimentos da região. Eu quero dar a minha opinião imparcialmente e trazer esse assunto à luz das escrituras, se está certo ou se está errado esses acontecimentos lá da Planta Carla, da igreja do Planta Carla em Curitiba. Primeiro, pelo que consta, o cooperador do Planta Carla foi vítima de 2 cidadãos que foram levar um assunto para um dos anciães ali da região ali do Planta Carla, mas um assunto sem procedência. Disseram que o cooperador havia dado prejuízo para uma família e essa família estava passando por turbulências por causa desse prejuízo que disseram que esse cooperador havia dado envolvido com esse negócio de pirâmide financeira. O ancião chamou o cooperador que foi acusado, sem ouvir a defesa dele, e a família descobriu que foi usada no assunto e quis ir até o ministério para defender o cooperador do Planta Carla, mas parece que não quiseram ouvi-los. E o ancião disse ao cooperador que ele renunciasse ao ministério ou ele sairia assim a total liberdade, perderia totalmente a liberdade na congregação cristã no Brasil. Então, pelo que consta, não deixaram esse cooperador se defender e nem a família envolvida no assunto injustamente defender o irmão acusado. Aí a igreja do Planta Carla em Pinhais, vendo tudo isso, arrepiou, não aceitou, se revoltou com o assunto. Aí uma pessoa fez um vídeo, e colocou no título do vídeo, na thumbnail do vídeo, que a igreja do Planta Carla em Pinhais, Curitiba, é uma igreja enferma e que precisava de oração. Bom, analisando os fatos, se 2 pessoas foram até a casa do ancião, levaram um assunto sem procedência, um assunto mentiroso, e esse assunto foi acatado pelo ancião, aí, sem deixar o cooperador se defender,
Ele é coagido e ameaçado e acaba entregando o ministério de cooperadora, fazendo uma carta de renúncia. Aonde que está a enfermidade aí? Será que é a igreja que não aceita a injustiça ou quem age injustamente? Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Esse cooperador supostamente não pôde se defender, não foi levado testemunhas de acusação e nem foi aceito pessoas em defesa desse cooperador falar com o ministério. Nesse caso, a enfermidade não está na igreja, está em quem foi levar fofoca e mentira, né? E faltou luz em quem acatou essa acusação falsa. A palavra diz aqui que não se pode aceitar uma acusação contra um presbítero, ou seja, contra aquele que ministra a palavra de Deus, que está à frente de uma obra, sem a confirmação de 2 ou 3 testemunhas. Mas não testemunha falsa, como existe em alguns lugares aí, que alguém paga testemunhas falsas para depor contra uma pessoa inocente. Todos sabem aqui que eu defendo a congregação cristã no Brasil em vários aspectos. Mas quando eu vejo algo que é passível de defesa, eu defendo. Mas quando eu vejo algo que aos meus olhos é claramente opressivo, eu sou imparcial em dar a minha humilde opinião. Nós vimos aí os casos de Belém do Pará, que a Irmandade se manifestou no meio do culto, o caso lá de Barreto, São Paulo. Eu, na verdade, não sou a favor que interrompam o momento do culto. Atrapalhar um culto religioso é crime, está no artigo 208 do Código Penal. Inclusive, em um dos vídeos de Pinhais, do Planta Carla, que a Irmandade, os irmãos e irmãs estão em frente à congregação, conversando com os 2 anciães, uma mulher, se declarando filha de pais crentes, mas não sendo batizada, ficou escandalizada dos irmãos pedirem satisfações aos anciães no pátio da igreja. Então imagina, os irmãos lá fora, conversando com os anciães, pedindo explicações. Uma pessoa testemunhada da igreja, uma pessoa visitante, já ficou escandalizada. Imagina atrapalhar o meio da cerimônia de um culto para reivindicar alguma coisa. Então não se pode atrapalhar o andamento de um culto religioso, não só na congregação cristã no Brasil, como em qualquer igreja evangélica. Inclusive, se você entrar no meio de um terreiro de candomblé, no momento que eles estão fazendo a sua devoção religiosa, e você atrapalhar, é crime. Eu sou sim a favor da igreja reivindicar os seus direitos, buscar soluções dos seus problemas mediante o ministério. Teve um irmão que fez um vídeo dizendo que no caso de Belém do Pará e Barretos, os irmãos eram baderneiros. Eu acho um pouco infeliz essa colocação, porque se a igreja está se manifestando é porque existe um motivo, há um problema, e o problema é justamente a atitude de muitos anciães. Eu respeito muito o ministério, respeito os anciães, mas infelizmente existem muitos anciães que guia de Deus é zero para eles. No caso de Barretos, o ancião foi arrancar o ministério de cooperador do irmão da comum, onde teve lá o tumulto. E a Irmandade sabia que o cooperador era inocente. O ancião, coitado, que foi lá, nem sabia por que estava tirando a liberdade do cooperador, foi a mandado dos mais velhos. Aí a igreja não aceitou uma atitude dessas. E no caso de Pinhais, levaram provas que o cooperador nunca tinha se envolvido com pirâmides financeiras. Foi levado às provas, mas o ancião disse que o que estava feito, estava feito. Existe um versículo que serve tanto na parte material quanto na parte espiritual, que é Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os implacáveis estão no governo, o povo sofre, o povo geme. Infelizmente é isso que está acontecendo em muitas regiões. Existem muitas regiões que o ministério, os anciães, os cooperadores, os diáconos, os cooperadores de jovens, todo o ministério é super unido. Mas existem lugares que irmãos se acham os donos da obra. Eu já falei em outros vídeos e repito novamente aqui nesse vídeo. Os anciães, os diáconos, os cooperadores de jovens,
estão na igreja para servir a igreja e não para mandar na igreja. Em 1 Pedro 5, versículo 2 e 3 diz que o ministério, os obreiros, devem apacentar o rebanho de Deus sem ganância e não como ditadores, querendo ter o domínio sobre o rebanho de Deus. Sabemos que no meio do rebanho, no meio dos crentes, existem crentes problemáticos, mas enquanto houver ditadores em alguns lugares, além da obra não crescer, a irmandade vai continuar se manifestando. Atrapalhar uma reunião religiosa é crime, mas se manifestar fora de um horário de culto religioso é defendido por lei. O direito de se manifestar, o direito de manifestação, está no artigo 5º, no inciso 16 da Constituição Federal. Então, antes da pessoa chamar a igreja de enferma, de doente, chamar os irmãos de baderneiros, vamos ver os dois lados da moeda, para que nós não venhamos a ser injustos em nossos argumentos e ter uma narrativa cega. Esta é a minha opinião, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, que é importante para esse canal. Se você está assistindo a esse vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, apertando o sininho e escolhendo a opção receber todas as notificações de vídeo. Termino te saudando com a santa paz de Deus, nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que te abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue? Tentou fazer um financiamento e foi negado? O score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum? Aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados. Os links estão na descrição desse vídeo. Acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica. Paz de Deus a todos. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá, estou te esperando.